Então, continuando aqui, conjuntos numéricos, nós vemos aqui a letra D, mais um conjunto, que são conjuntos de números irracionais. A mesma coisa que a apostila diz ali, né? Que são aqueles que não podem ser obtidos por meio de uma fração. E é demonstrado dessa forma aqui, ó. Irracionais é igual, é formado pelos os elementos x, sendo que x é diferente da fração p sobre q. Não pode ser escrito sobre a fração, não pode ser determinado, né? Ele até pode ser escrito sobre fração, mas o problema é que a determinação dele não tem um número certo, um número finito. A palavra certa é essa, não tem um número finito para encontrar esse número irracional. Sendo que P pertence ao conjunto de números inteiros, é claro, numerador, né? E Q também, o Q também pertence ao conjunto de números inteiros. Aqui tinha que escrever P e Q, que está errado. P e Q. P e Q pertencem ao conjunto de números inteiros e sendo que Q é diferente de zero. O denominador não pode ser zero, isso está certo? Aqui tem uma vírgula aqui. É muito importante escrever isso direito, porque senão fica muito aí fica viciado, né? Então, de novo, o conjunto de números irracionais ele é formado por elementos x, tal que x são diferentes de p e q, sendo que p e q pertencem ao conjunto de números inteiros, daqui do menos infinito ao mais infinito, né? E q é diferente de zero. Q é diferente de zero. Vejam bem, a gente pode escrever sobre fração. Agora, se essa fração vai dar uma dízima ou um número que a gente possa trabalhar de uma forma mais exata, né? É mais fácil. Agora, nos irracionais, não. Vem, por exemplo, quando vocês verem na calculadora de vocês, raiz de 2 dá 1,41, 42, 43, 47, 48, 49. Mas acontece que a gente, em sala de aula, a gente usa, considera a raiz de 2 1,41. Pronto. Mas acontece que essa conta não é exata para efeitos de matemática, e você quer calcular uma coisa exata. Se você for fabricar uma peça numa usinaria, alguma coisa assim, você vai usar valores exatos para botar lá no seu torno. Por exemplo, né? Você vai na aviação, você vai traçar uma rota, vai colocar lá valor de π, não vai conseguir, porque vai acontecer problema. E aí temos outras, né? Valor de π, 3,14, que é o valor de raiz de 2, né? E assim vai. Eu espero que vocês tenham entendido dessa forma aí. Existem coisas mais complexas, mas a gente não está se aprofundando muito não, tá? Em outras oportunidades a gente pode falar mais sobre isso aí. Vamos agora para conjuntos números reais. Agora temos então conjunto dos números reais, né? Temos os irracionais. Agora, por último, dos números reais. A gente fala da reta real. A reta real ela é formada pelo conjunto dos números reais, né? Que é a junção de todos os conjuntos que a gente estudou até aqui. Contém todos os números com representação decimal, isto é, exato ou periódico, que são os racionais. E os decimais não exatos, ou seja, os irracionais. Ele é feito aqui, é representado por R igual x, tal que x pertence aos racionais, aos fracionários, ou pertence aos imaginários. Ou seja, todos os números imaginários que você pode pensar, né? Raiz de 2, π, 1, 2, 3, 4, 5, 1,33333,
menos π, menos 5, tudo. Então, para cá tudo é negativo e para cá tudo é positivo. Então nós temos todos esses números aqui, ó, até infinito, vai embora. E temos também todos esses números aqui, até menos infinito, todos que vocês possam imaginar, né? Então o conjunto de números reais, ele é o que engloba todos esses conjuntos aqui. Vejam bem, no diagrama, ele engloba conjunto dos números naturais. Ele tem conjunto dos números inteiros. Ele tem conjunto dos números racionais. Agora, tem um pormenor. Pensem bem. O conjunto dos naturais pertence ao conjunto dos números racionais, não pertence? Então ele também é um número racional. Né? Todo número é um número racional, com exceção dos irracionais, né? Todo número é um número racional. 1 é racional, 2 é racional, 3 é racional, 1 sobre 2, 3 sobre 4, 4 sobre 3. Todos são racionais. Por quê? O número dos naturais pertence aos racionais, os inteiros também pertencem aos racionais. Agora a gente estudou os irracionais, né? Os irracionais, eles não pertencem a esses conjuntos aqui. Por isso que a gente coloca ele diferente, como está aí na apostila, ele está discriminado. Deixa eu até ver aqui como copiou aqui, ó. Ele colocou ele um pouco de fora aqui como um apêndice. Então eu posso colocar aqui assim, ó, os irracionais. Ele não é subconjunto dele de ninguém aqui e ninguém é subconjunto dele ali. Ele é um conjunto particular, diferente. Acontece que os racionais, vamos melhor, vou botar não, tá bom. Os racionais engloba todos. Engloba todos. O R. O R engloba todos, né? Porque, vejam bem, é formado dos elementos de X, sendo que X pertence aos racionais ou aos irracionais. Então, está tudo na reta numérica. Os irracionais, mesmo sendo um conjunto particular, um conjunto diferente, ele também pertence à nossa reta R, né? São conjuntos reais, são números reais que a gente lida com eles. Agora, além disso aí, existe aí os imaginários, mas isso aí quase ninguém aborda, mas eu pretendo abordar isso aí mais no finalzinho, para a gente estudar um pouco de imaginários. Não sei se a apostila vai ter, tá ok? E deixa eu ver mais um tópico aqui, se der memória aqui. Ainda tem. Aproveitando então o restinho de memória que tem aqui, tem um negócio que vocês vão me perguntar, né? Uma coisa interessante. Quando vocês vão escrever valores na minha reta numérica, né? Vocês, geralmente, quem entende escreve raiz quadrada, 1/4, 2 sobre 3, né? Mas geralmente não se escreve isso dessa forma, né? Geralmente a gente coloca lá na forma periódica dele lá, na forma decimal. Como já vimos, para se escrever uma fração na forma decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Então aqui, ó, antes de organizar os números na reta, devemos escrevê-lo na forma decimal. Eu coloquei essas cobrinhas aqui, que é para dizer que está preenchendo toda a reta numérica. São todos os números abrangendo ali. Mas se você for botar um trecho dessa reta, for mostrar um trecho dessa reta, você tem que passar tudo para a forma decimal, né? Quando você tem uma fração simples, 5 sobre 2, basta você dividir 5 por 2, que dá 2,5. Né?
Mas quando você tem ali uma raiz quadrada, por exemplo aqui, ó, quando você tem raiz quadrada de n, raiz de 7, pega o exemplo do livro mesmo, para ser mais rápido. Quando você tem raiz de 7, o que é que você faz? Você vai pegar o n, que eu chamei de 7, e vai repetir aqui. E esse b é a raiz quadrada exata mais próxima de 7. Qual é o número que tem a raiz quadrada que está mais próximo de 7? O 8 tem raiz quadrada exata? Não. O 9 tem raiz quadrada exata? Tem, que é 3. Então, você vai colocar aqui 9. E embaixo vai ficar 2 vezes a raiz do 9. Olha só que interessante, né? É um método muito interessante isso aí. Fazendo isso aqui, a raiz de 7 vai ser igual. 2 mais 9 dá quanto? É 16, né? Sobre 2 vezes 3, ó. 2 vezes 3. Logo, a raiz de 7 vai ser igual a 16 sobre 6. Agora, você pega e divide isso aí. Tem que saber dividir 4 operações. Ensino médio sem saber 4 operações é complicado. Inclusive me mandem dúvidas do nono ano, tá? Porque vocês praticamente não tiveram. E com o tempo a gente vai mesclando primeira série e o nono ano, se vocês tiverem dificuldades. Então aqui, ó, 16 dividido por 6 dá 2, aqui dá 12, 4. Né? Já não dá mais para continuar. Então eu coloco uma vírgula aqui e um 0 ali. O número que multiplicado por 6 chega próximo ou igual a 40. É o 6, 6 vezes 6, 36. 40 menos 36 dá 4. Ó, já começou a desaparecer. Né? De novo. Tá vendo? 6. E assim sucessivamente. Então, a raiz quadrada de 7 é 2,666. A raiz de 7 é igual a 2,666. E assim vai. Tá bom? Aí eu pego esse 2,666 e coloco aqui na minha reta numérica aqui. Ok? Então, pessoal, foi o que deu para ver. Olhem aí na apostila que está mostrando uma reta numérica toda colorida aí. Está mostrando bem o que eu estou te falando. E veja o que eu falei, e veja o que está acontecendo aí na apostila, e veja o podcast. Até lá!